Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eric e a gente vai então nessa videoaula resolver vários exercícios relacionados a triângulos no Enem. Então, como vocês sabem, geometria é uma coisa que cai muito no Enem e dentro da geometria o assunto de triângulos também aparece muito, não só no Enem, como em diversos vestibulares, mas no Enem de uma forma toda especial, né? Dá para elaborar muitos exercícios contextualizados utilizando a teoria de triângulos, que é uma teoria que tem bastante assunto, né? Tem muitas coisas relacionadas a triângulo na matemática que a gente aprende, inclusive, no ensino fundamental, também no ensino médio, certo? Então, deixa eu me diminuir aqui na tela para a gente começar a resolver os exercícios. Eu até separei exercício demais. Para quem está no grupo, eu mandei essa lista. Se você não está no grupo ainda, você pode pedir, né, deixar uma mensagem aqui embaixo no vídeo para entrar no grupo do WhatsApp, onde eu divulgo essas listas para que os alunos possam resolver antes ou ter o material em mãos enquanto eu dou aqui, enquanto eu resolvo nesta videoaula, certo? Então, se você quiser esse material, manda para mim que eu envio para vocês, né? Manda uma mensagem para mim que eu mando esse material para vocês. Então vamos lá, pessoal. Olha só, questão número 1. Deixa eu ver se está aparecendo aqui bonitinho na tela. Tá bonitinho na tela. Acho que eu estou muito grande aqui, né? Deixa eu me diminuir um pouco mais para não ficar na frente do enunciado da resolução. Pronto. Então, primeira questão, Enem PPL 2021. Olha só. Um brinquedo muito comum em parques de diversão é o balanço. O assento de um balanço fica a uma altura meio metro do chão quando não está em uso. Então, vocês estão vendo, aqui no desenho está mostrando, ó, meio metro, quando ele está ali em repouso, né? Cada uma das correntes que sustenta esse assento, tem medida do comprimento em metro indicada por x. Então, você está vendo aqui, o x. A estrutura do balanço é feita com barras de ferro, nas dimensões em metro conforme a figura. Então, vocês estão vendo essas dimensões, né? Ali um triângulo, você tem aqui triângulo isósceles. Professor, o que é um triângulo isósceles? Triângulo isósceles é esse triângulo em que eu tenho dois lados que nós chamamos de congruentes, dois lados que têm a mesma medida, que têm o mesmo tamanho. Então, tem dois lados que medem 3, portanto, é um triângulo isósceles. E o lado diferente é a base do triângulo isósceles, no desenho está aqui sendo anotada como 2, ok? Essas condições, ele quer o valor em metro do x. O x que é essa medida destacada no desenho. Então, uma coisa interessante é que a figura é uma figura 3D. A figura é uma figura tridimensional, certo? Mas, pessoal, olha só. Se a gente destacar esse plano que eu estou destacando agora, e que ele fez questão no exercício de destacar também, só que aqui eu não consegui, ó, na hora de arrumar aqui ele não arrumou direito. A gente tem o mesmo plano pegando a altura do triângulo, a estrutura do assento. Essa estrutura aqui, ó. Então, de modo que a gente pode relacionar a altura do triângulo, que eu vou chamar aqui de H, ó, essa altura do triângulo, como a altura que vai desde aqui do chão, ó, até o ponto mais alto, onde o assento está, a corrente que prende o assento está amarrada lá em cima. Tá? Então, essa estrutura, que seria a soma do meio mais o x, é equivalente à altura desse triângulo. Porque você tem que olhar aqui em perspectiva, né? Então, estão todos no mesmo plano, o desenho já destacou isso, de modo que se eu somar meio mais x, ali no balanço, é equivalente a essa altura h desse triângulo isósceles, ok? Então, vamos lá, deixa eu dar uma limpadinha aqui na tela, que ficou muito poluído, né? Então, pessoal, olha só. O H eu deixo. Nesse triângulo retângulo, ou melhor, é um triângulo isósceles, mas a gente pode pegar esse triângulo retângulo aqui para descobrir a altura H. Então, eu vou desenhar aqui do lado, ó.
É o mesmo triângulo, mas eu estou desenhando ele agora num outro ângulo, né? Num outro modo de ver aqui. Então aqui é o 90 graus. O H está aqui. Esse 3 está aqui, ó. E, como é um triângulo isósceles, a altura do triângulo isósceles, essa altura que cai na base, ela não é só altura, mas ela é também, por exemplo, mediana, na medida em que ela divide essa base ao meio, tá? Então a altura ela vai cair aqui no meio desse lado diferente dessa base e, portanto, deixa eu colocar só um risquinho, dividindo o 2 ali embaixo ao meio, né? Então vou ter 1 e 1 aqui, ó. Tá? Então aqui é 1. E eu posso, então, achar essa altura utilizando o teorema mais famoso da matemática, que é o teorema de Pitágoras, né? O pitch. Então, vamos utilizar o pitch aqui nesse exercício. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou eu posso escrever ao contrário, que é o que eu vou fazer aqui. Se eu elevar o cateto h ao quadrado mais o cateto 1 ao quadrado, tem que dar o quadrado da hipotenusa, que é o 3. Ó. Então vai ficar h quadrado igual, do outro lado 3 ao quadrado é 9. E esse 1 ao quadrado dá 1, que passa subtraindo, então ele passa como menos 1. O 2 que está elevando passa fazendo a operação inversa, né? Então sempre que eu passo um número para o outro lado na equação, ele passa fazendo a operação inversa. Então se o 2 está elevando do lado esquerdo, do lado direito, estou quase na frente aqui, né? Ele vai tirar a raiz. Eu quero só a raiz positiva, portanto, raiz quadrada dessa subtração, que é 8. Ok? Muitas vezes, esse 8, essa raiz quadrada de 8, melhor dizendo, a gente dá um jeito de simplificar, né? Mas nesse exercício em particular, percebam que tem alternativas em que aparece a raiz quadrada de 8, tá? Então eu não vou simplificar, vou deixar desse jeito mesmo. E aí lembre-se que o h, que está aparecendo aqui, ó, esse h é equivalente à soma de x com meio, tá? Então o h é equivalente a x mais meio. E ele é igual, do outro lado, ao raiz quadrada de 8. Ok? Então, chegamos na resposta, né? É só passar o meio para o outro lado. Então, vai ficar raiz quadrada de 8 menos o meio que passou subtraindo. Estava somando, passou subtraindo. Então, a medida x que ele queria é raiz quadrada de 8 menos meio, que é a alternativa C de casa. Vou marcar aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Tinha separado um desenho aqui, mas nem precisei usar, né? Vou apagar isso aqui. Pronto. Tudo bem, pessoal? Então usamos aí a ideia de triângulo isósceles, que a altura é equivalente à mediana. A altura, ela divide a base do triângulo isósceles ao meio. O velho teorema de Pitágoras, o pitch, né? Então usamos o teorema de Pitágoras, o pitch. E essa ideia, né, de você enxergar ali na figura, embora fosse uma figura tridimensional, que havia, digamos, a altura do triângulo no mesmo plano que o x mais o meio ali do balanço. E foi isso que a gente usou. Ok? Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, me escrevam. Vamos para o próximo exercício. Número 2. Olha só. Enem PPL 2021. Mesmo ano, né? PPL também, mesmo ano. Uma questão bem interessante, bem com carinha de Enem. Olha só. Uma indústria recortou uma placa de metal no formato triangular ABC. Então, eu estou falando, vocês podem ir olhando para o desenho enquanto eu falo. Conforme figura 1, né? Então, na figura 1, você tem a placa de metal no formato do triângulo ABC, com lados 18, 14 e 12. Então, vou marcar aqui, ó, esse lado como sendo 18. Aqui está a figura 1, tá, pessoal? Vou colocar aqui, fica melhor. Vou escrever por cima mesmo. Aqui é 14. Então, aqui é o 12. Ok? Continuando.
Deixa eu aumentar um pouco aqui. Posteriormente, a peça triangular ABC foi dobrada, de tal maneira que o vértice B, que estava aqui em cima, ó, ficou sobre o segmento AC. E o segmento DE ficou paralelo ao lado AC, conforme figura 2, ok? Então ele foi dobrado, o vértice B veio parar aqui embaixo, a figura 2 está mostrando melhor. Então o vértice B que estava aqui em cima, ele veio parar aqui, tá? Literalmente dobramos, né? Dobramos. E ele mesmo diz que o DE é paralelo ao BC. Ou melhor, o segmento DE é paralelo ao segmento AC, ok? Sabe-se que na figura 1, o ângulo ACB é menor que o ângulo CAB, tá? Até foi uma coisa que me apressei. Eu fui me apressando ali no início, já fui colocando as medidas, né? Você poderia ter alguma dúvida, por exemplo, quem que é maior? O lado AB ou o lado AC? Aqui, no enunciado, do modo como ele está colocando, fica bem claro quem é o maior, quem é o menor. Porque, ó, uma coisa que eu vou voltar ainda depois, outras vezes nessa videoaula, mas olha só. Quando ele fala que o ângulo ACB, vamos chamar o ACB, aqui no vértice C de θ, é menor que o ângulo CAB, vamos chamar aqui de alfa. Então ele falou que o θ, no meu desenho, é menor que o alfa. E ele fala ainda que este ângulo, o último aí, o CAB, que eu chamei de alfa, é menor que o ângulo ABC. Menor que o ângulo ABC. Com isso, pessoal, dá para a gente ter certeza de qual lado é o maior, qual lado é o menor e qual lado é o intermediário. Eu vou até apagar aqui, ó, eu vou pôr de novo. Se a gente olhar aqui nisso que ele deu, o beta é o ângulo maior de todos. O beta é o maior de todos. E de frente para o maior ângulo, nós temos o maior lado, tá? Nós temos essa correspondência no triângulo, qualquer triângulo. De frente para o maior lado, o maior ângulo. De frente para o menor lado, o menor ângulo e vice-versa. Então, se o beta aqui, ó, é o maior ângulo, de frente para ele estará o maior lado, que ele falou que mede 18, né? Era a maior medida. De frente para o menor ângulo, que é o θ, o menor lado, que é 12. Portanto, o lado que sobrou, 14, vem para cá, né? Ok, pessoal? Tudo bem? Tranquilo? Então, de frente para o maior lado, o maior ângulo e vice-versa. Então, continuando. E aí ele fala aqui, ó, paramos nesse pedaço, e que os cortes e dobraduras foram executados corretamente pelas máquinas, né? Nessas condições, qual é o valor da soma dos comprimentos dos segmentos? Ó, DB, estou reforçando aqui na figura 2. B, estou reforçando aqui na figura 2. E EC, ele quer a soma, então, desses três segmentos, ok? Interessante a questão, né, pessoal? Bem interessante. Aqui embaixo eu desenhei também, mas acho que eu vou fazer aqui em cima mesmo. Ó, então vamos pensar o seguinte, pessoal, aqui na figura. Eu vou esticar esse lado, fazendo uma espécie de reconstituição da figura 1. E vou esticar aqui o CE. Então, estou reconstituindo a figura 1. Ok? O ponto B antigamente estava aqui em cima. Né? Então, o ponto B antigamente estava aqui. Então, quando a gente dobra, o B vem parar aqui. Ok. Então, a gente vai ter uma dobradura que faz com que essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de H, na medida em que o B vem parar aqui embaixo, eu pego esse H e dobro ele ao meio, né? Então, eu pego o H e dobro ao meio. De modo que eu tenho aqui a metade dessa altura H, seria H sobre 2,
e aqui também h sobre 2, tá? E com isso eu posso justificar, então, uma semelhança de triângulos que eu tenho. Se eu pegar o triângulo pequeno aqui em cima, o DB, ele vai ser semelhante ao triângulo da figura toda. Ó, uma vez que DE é paralelo a AC, como esses lados são paralelos, eu vou ter esse ângulo igual a esse, ó. Ou congruente, né, para ser mais preciso, a esse outro. Eu vou ter, por exemplo, esse ângulo, ó, congruente com esse aqui. Então a gente vai ter aqui uma semelhança de triângulos. Se você quiser um caso, seria o caso ângulo-ângulo, tá? Então esse triângulo aqui em cima, semelhante ao triângulo da figura inteira. Tudo bem, pessoal? Com isso, olha só. Esse lado AB, ele mede 12, né? Mas assim como a altura do pequeno é a metade da altura do triângulo grande, eu vou ter que esse pedacinho é igual a esse. Esse lado aqui é a metade desse lado grande. Eu vou ter 6 embaixo e 6 em cima. Só que esse pedacinho aqui, ó, que eu reforcei agora com a caneta, quando a gente dobra, ele vem para cá, ó. É ou não é? Ele vem para cá. Então, assim como eu tenho 6 aqui, eu tenho 6 aqui embaixo também. Porque é o mesmo lado que só dobrou, né? Assim como eu tenho 14 aqui, ó. Esse pedaço sendo igual a esse é 7 em cima e 7 embaixo. E aí, dobrando esse 7 aqui de cima, faz isso, ó. Tudo bem? Deu para entender? Ó. Então, esse 7 aqui de cima vai parar aqui. E o EC também é 7. Então, com isso, já dá pra gente fazer as coisas, né? Então, o que ele está querendo? Está querendo a soma de DB, BE e EC. Então, o DB é 6, o EB, o BE é 7 e o EC também é 7. Então, essa soma aqui, ó, vai ser 6 mais 7 mais 7. 7 com 7, 14. Vamos fazer na ordem mais conveniente. Ó, 7 com 7, 14, mais 6 dá 20. Então, 20 é a alternativa B de bola. Assim, eu fiz, pessoal, justificando, bem justificado para vocês, né? Deixa eu só escrever melhor aqui, que ficou muito feio demais. Então, eu fiz assim, bem justificado para vocês. Vocês viram que era um caso de semelhança de triângulos, né? Então, assim como eu tinha o triângulo pequeno com uma altura que é a metade da altura do triângulo grande, o lado do pequeno era a metade do lado do triângulo grande, isso para cada lado correspondente. E daí, pensando também na questão da dobradura, né? Que o lado que estava aqui em cima ele vai parar embaixo. A gente pegou os 3 lados que ele queria e somou, tá? Um exercício que não era super difícil, porque ele era muito intuitivo. Dava para a gente chegar nessas conclusões mesmo sem grandes justificativas, certo? Mas um bom exercício, bem cara de Enem mesmo, né? Tudo bem? Vamos lá, próximo. Número 3, olha só. O 3 não é o Enem, é a prova do Enseja 2020. A prova do Enseja, ela é feita pela mesma banca, né, examinadora, que faz a prova do Enem, né? Ela é feita pelo INEP. E isso é uma coisa muito boa porque são provas que são parecidas com as provas do Enem. Geralmente de um nível um pouco mais fácil, mas dependendo da questão, nós temos questões no Enseja que são muito boas, que estão no nível, eu diria até acima da média das questões do Enem. Então assim, a prova do Enseja, de modo geral, ela é um pouco mais fácil que a prova do Enem. Mas algumas questões do Enseja são acima da média das questões do Enem. Então, é uma prova que vale a pena para estudar, tá? É uma prova que tem uma proposta muito parecida com a prova do Enem, então vale a pena a gente dar uma olhada nessas provas também. Então, vamos para essa questão número 3. Olha só, pessoal, acompanha comigo. Uma dona de casa comprará uma TV de 25 polegadas. A medida em polegada de um aparelho de TV... Olha que interessante, isso aqui nem todo mundo sabe, hein? Olha só, eu vou ler de novo. Uma dona de casa comprará uma TV de 25 polegadas. Como é que mede polegada, vocês sabem?
A medida em polegada de um aparelho de TV é dada pelo comprimento de sua diagonal, como mostra a figura. Interessante, ó. A medida da TV em polegadas é a medida da sua diagonal, da diagonal do retângulo dessa TV. E aí você tem aqui destacado, né, o comprimento e a altura. Bem assinalado, bem marcado no desenho. Ao pesquisar em uma loja, deixa eu aumentar um pouquinho aqui na tela, o vendedor lhe indicou 4 modelos. Então, o primeiro modelo, o comprimento, ele tem... Deixa eu acertar o microfone aqui. O comprimento ele tem 14 polegadas. Só um instante. Apertei um botão aqui que não dá muito certo, agora arrumei. Então, um primeiro modelo, o comprimento ele tem 14 polegadas e a altura 11 polegadas. O comprimento do segundo modelo tem 20 polegadas e a altura 15 polegadas. E o terceiro, comprimento 30 e a altura 21 polegadas. E o quarto modelo, 34 polegadas de comprimento e 23 polegadas de altura. Qual desses aparelhos tem a medida desejada pela dona de casa? Então, o que ela quer? Ela quer uma TV de 25 polegadas, mas ela não sabe qual desses modelos tem medida 25 polegadas, tá? Então, a gente precisa descobrir com base no comprimento e na altura. Vou chamar aqui de comprimento, ó. E aqui H de altura. Com base, então, no comprimento e na altura. Qual desses modelos tem a diagonal medindo 25, né, polegadas? Pessoal, é o bom e velho teorema mais famoso da matemática, o teorema de Pitágoras, né? É o famoso PIT. Então, como a gente vai fazer? Ó, a diagonal D. Então, aqui a diagonal D elevada ao quadrado é equivalente a C quadrado mais H quadrado. Tá? Então, D quadrado igual H quadrado mais C quadrado. E aí, como é que vocês podem fazer para agilizar um pouco essa coisa? Aqui é 25, né? Reparem que 25 elevado ao quadrado, o 25 é a hipotenusa, né, do meu retângulo, do retângulo que eu desejo aí. O 25 elevado ao quadrado vai dar 625, tá? 25 ao quadrado é 625. Então, eu vou querer saber qual das alternativas tem o comprimento ao quadrado mais a altura ao quadrado, dando a hipotenusa ao quadrado, que é 625, tá? Então, com isso, eu ganho um pouco de tempo. Então, eu sei que quando eu somo o comprimento ao quadrado com a altura ao quadrado, tem que dar a hipotenusa que eu desejo, que é o 25, elevado ao quadrado, e que isso é 625. Então, eu não preciso literalmente escrever o teorema de Pitágoras para cada um dos modelos. Eu posso visualizar aqui em qual deles, quando eu somo os quadrados da altura e do comprimento, o resultado dá 625. Ok? Então, por exemplo, vamos ver aqui o primeiro modelo. Ó, primeiro modelo. No primeiro modelo, o comprimento é 14. Então, você faria o quê? A ao quadrado. E a altura é 11. A ao quadrado, somando com o 14 ao quadrado. Ok? Isso aqui dá 625, pessoal. Ó, 11 ao quadrado dá 121. E o 14 ao quadrado vai dar 196. Então, quando eu somar 196 com 121, eu sei lá quanto vai dar. Não preciso saber porque eu já vi que não é 625, isso que importa, tá? Isso aqui é diferente de 625. Então, se é diferente, não preciso nem saber exatamente quanto dá, ok? Agora, vamos ver o próximo. Aqui, ó, se eu pegar 20 polegadas e 15 polegadas,
gente vai levar os dois ao quadrado e vai somar. Tem que dar 625. É a medida pretendida. 20 ao quadrado, você faz 2 ao quadrado, 4. 2 zeros no final, 400. 15 ao quadrado, 225. Opa! Então, somando aqui, vai dar quanto? 625. É essa. Tudo bem? Então, eu não fiquei escrevendo literalmente o Pitágoras para cada um. Eu percebi que a soma dos quadrados do comprimento e da altura tinha que dar 625. Então, já matei, que é o modelo número 2, a alternativa B de bola. Ó. Certo, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Vamos pro próximo? Então, de novo, Pitágoras. E a gente tentando aí, como sempre, otimizar as contas, né? Questão número 4, olha só. Essa é do Enem, Enem 2020. Considere o guindaste mostrado nas figuras em duas posições, então na posição 1 e na posição 2. Na posição 1, o braço de movimentação forma um ângulo reto com o cabo de aço CB, que sustenta uma esfera metálica na extremidade inferior, né? Então você tem aqui, ó, o pilar de sustentação. É aqui que ele fala, né? O braço de movimentação. Ah, não, acho que eu marquei errado. É o braço de movimentação e o cabo de aço CD. É aqui que ele está falando, ó. O braço de movimentação e o cabo de aço CD. Então ele diz que são perpendiculares. Aqui forma 90 graus, ó. Ok, pessoal? Tudo bem, continuando a leitura. Está na posição 2 agora. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Na posição 2, o guindaste elevou o seu braço de movimentação. E o novo ângulo formado entre o braço e o cabo de aço ED, que sustenta a bola metálica, é agora igual a 60 graus. Então está aqui no desenho, ó. 60 graus, tá? Tranquilo. Assuma que os pontos A, B, C na posição 1 formam um triângulo T1. Então ele está falando desse triângulo aqui, ó. Vamos pegar outra cor, vermelho. Então, o triângulo formado pelo ABC. Então, esse triângulo aqui. E ADE na posição 2 formam um triângulo T2. Então, ADE formam esse triângulo na posição T2. Ok? Beleza, os quais, esses dois triângulos, né, que eu reforcei aí de vermelho, podem ser classificados em obtusângulo, retângulo ou acutângulo. E também equilátero, isósceles ou escaleno. Então vamos relembrar isso aqui rapidinho. Todo triângulo pode ser classificado e é classificado de acordo com os ângulos, por um lado, e por outro lado, de acordo com os lados, né? Então, com relação aos ângulos, um triângulo pode ser obtusângulo, quando ele tem um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Retângulo, se ele tem um ângulo reto, portanto, um ângulo de 90 graus, certo? E como triângulo acutângulo, se os seus três ângulos são menores que 90 graus. Os seus três ângulos são ângulos agudos. Ok? E com relação aos lados, se os três lados são iguais ou congruentes, né, para ser mais formal, o triângulo é equilátero, né, ter três lados congruentes. Se ele tem apenas dois lados congruentes, eu chamo ele de isósceles, embora o equilátero não deixe de ser também um isósceles, né? Mas assim, para simplificar, quando tem dois lados congruentes é isósceles e os três lados diferentes, aí a gente chama de escaleno, tá? Então ele vai querer, segundo as classificações citadas, os triângulos T1 e T2 são identificados respectivamente como. Então é uma questão bacana, né, pessoal? Uma questão assim, que não é difícil. Se demora muito tempo lendo, parece que ela vai ser mais difícil do que ela é. Ela não é tão complicada assim. Então, esse triângulo primeiro aqui, o que ele é? Ó. Primeiro ele é retângulo, claramente, né? Tem um ângulo reto, então ele é retângulo. Então, triângulo retângulo, os catetos medem
medidas diferentes. Um é 12 e o outro é 16. A hipotenusa, necessariamente, ela é maior do que os catetos. Então, é um triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes, 12, 16 e a hipotenusa, que a gente não precisa calcular, tá? Então, ele é um triângulo escaleno, porque os 3 lados são diferentes, e, ao mesmo tempo, um triângulo retângulo, tá? Então, aqui é um triângulo retângulo e escaleno. E o outro triângulo, olha que interessante, hein? Esse outro triângulo, a gente já percebe que ele tem 2 lados que medem a mesma coisa, é 12 e 12. Mas, de cara, então, já posso dizer que ele é um triângulo isósceles. Mas será que ele não é mais do que isósceles? Porque veja bem, né? Eu comentei com vocês agora há pouco. Se o triângulo tem 2 lados congruentes, ele é isósceles. Ok, concordo. Mas pode ser que o terceiro lado também seja congruente. E aí, para além de isósceles, ele vai ser um triângulo equilátero. Vamos ver se é isso mesmo? Ó, o ângulo aqui em cima, deu um zoom, né? 60 graus. Aqui é 60. Como esse lado e esse aqui são congruentes, esse ângulo da base e esse ângulo da base também são congruentes. De frente para os lados iguais, ângulos também iguais. Os ângulos da base do triângulo isósceles são congruentes. Beleza. Ok. Esse aqui com esse, ó. Agora, aqui em cima eu tenho 60 graus. 60 graus para 180, para completar 180, faltam 120, né? 180 menos 60 dá 120. Como os dois ângulos da base são congruentes e juntos dão 120, vai 60 graus para cada um. Então, 60 graus, 60 graus. Ah, mas se os três ângulos são iguais, né? Se os três ângulos medem 60 graus, então o triângulo, mais ainda do que isósceles, ele é um triângulo equilátero. No triângulo equilátero, eu tenho 3 lados congruentes e também 3 ângulos congruentes. Então, 3 ângulos que só podem medir 60 graus cada um deles, porque a soma tem que dar 180. Então, o triângulo, que no princípio, né, inicialmente parecia ser apenas isósceles, na verdade é um triângulo que não deixa de ser isósceles, mas ele é também, mais ainda do que isso, um triângulo equilátero. E, como todo triângulo equilátero, ele é acutângulo, porque ele tem 3 ângulos agudos, 3 ângulos menores do que 90 graus. Então, triângulo acutângulo e equilátero. Eu nem sei se está nessa ordem lá na alternativa, mas tudo bem, tanto faz. É só a gente verificar qual que está dizendo essas duas coisas, né? Então, o primeiro é retângulo escaleno e o segundo é acutângulo e equilátero, alternativa E de elefante. E de Enem. Bacana, pessoal? Legal o exercício, né? Não é muito difícil, mas tem muita gente que acaba se confundindo e esquecendo de verificar, ou de como verificar que o triângulo é equilátero, de o que significa, por exemplo, um triângulo escaleno, ou mesmo acutângulo, obtusângulo. Então, por isso que é interessante a gente relembrar essas coisas. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo bem? Você lembrava o que era um triângulo retângulo? Retângulo com certeza sim, mas o que era um triângulo escaleno? O que era um triângulo acutângulo? O que era um triângulo equilátero? Põe aqui nos comentários se vocês lembravam. Fala, professor, eu lembrava assim, escaleno, acutângulo, para mim tá tranquilo. Escreve aí para mim se vocês lembravam ou não. Tudo bem? Vamos lá, vamos pro próximo? Número 5. O 5 é enseja. Mas, de novo, não é porque enseja... professor, mas, é uma revisão com relação ao Enem, aí você vai trazer uma questão do enseja. De novo, pessoal, é a mesma banca. Exercícios parecidos, tá? Então, tem exercício do enseja que vale a pena a gente dar uma olhada. Porque eles têm a mesma proposta, eles têm a mesma pegada aí do Enem. Então, vale a pena a gente olhar. Vamos lá? Número 5, olha só. Enseja 2020. O dono de um restaurante deseja instalar um toldo para cobrir uma região plana, retangular, de seu estabelecimento. Esse toldo consiste numa lona
apoiada por 4 hastes perpendiculares, tá? Ele está dizendo dessas hastes aqui, ó. 4 hastes perpendiculares, ok? Perpendiculares ao chão, né? 2 com 3 metros e 2 com 1 metro cada. Tudo isso que ele está dizendo, o desenho já está mostrando. Então, é um desenho, tomem cuidado, tem 3 dimensões, né? Por exemplo, a lona e o chão não estão no mesmo plano. Então, é um desenho 3D. E aí você tem essas medidas que foram descritas, foram colocadas na figura. A distância entre uma haste menor e uma haste maior é igual a 2 metros, conforme ilustrado na figura. Bom, está tudo na figura. O fabricante escolhido por ele, né, apresenta 4 possibilidades de comprimento de lona, listadas no quadro. Então, o tipo 1, a lona tem 2,30 metros de comprimento. Note aqui na figura que quando fala comprimento, pessoal, diz respeito a essa medida aqui, né? Ó. Ou essa aqui. Mesma coisa. Então, o primeiro tipo de lona, o comprimento é 2,30. O segundo tipo, o comprimento é 2,90. O terceiro tipo é 3,20. E o quarto tipo, o comprimento é 3,70. O dono do restaurante decide comprar a lona de menor comprimento que seja capaz de atender às suas necessidades, tá? A lona que ele comprará é a do tipo quanto? Então, olha que exercício bacaninha, né? O que a gente tem que pensar aqui, pessoal? Comprimento da lona, eu vou pensar em relação... Dá uma engrossada aqui na caneta. Esta figura plana aqui, ó. Estão vendo, né? Estou reforçando aqui de vermelho. O comprimento é esse pedaço aqui. Ok? Então, essa figura é o quê? Pensa ela em 3 dimensões. Ou melhor, pensa ela, na verdade, não em 3 dimensões, mas num ângulo mais favorável, né? Enquanto uma figura plana mesmo. O que essa região que eu ressaltei, que eu realcei de vermelho, o que ela é? Ela é um... Completa aí, o que ela é? Essa região de vermelho é um trapézio. Eu vou desenhar ele separado aqui agora. Presta atenção. Aqui seria o lado que mede 2, ó. Aqui é o lado que mede 3. Essa alturinha aqui, ó, mede 1, né? Lembra que ele falou que as hastes, tanto a maior quanto a menor, são paralelas? Pois bem, elas serão as bases do trapézio. E você tem aqui, que é o que interessa pra gente, esse último que eu acabei de traçar. Aqui, ó, é justamente o comprimento da lona, que eu vou chamar de C de comprimento. Ok? Então, a gente quer justamente a medida do C de comprimento aí, né? É um trapézio retângulo. Uma vez que as hastes formam 90 graus com o chão. Então, trapézio retângulo. E aí, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Quando nós temos um trapézio... uma dica de ouro aqui, hein? Uma dica de ouro, presta atenção nessa dica. Quando nós temos um trapézio, é muito comum a gente traçar a altura partindo dos vértices da base menor. Professor, como assim a altura? A altura não é 3 aqui na figura? Não, não é 3. Num trapézio, a altura é a distância de uma base até a outra. E o que são as bases do trapézio? São os dois lados paralelos. Então, se eu pensar nos dois lados paralelos e pegar aqui o vértice da base menor, que eu nem marquei, mas que é 1, né? Deixa eu marcar agora. A altura é a distância de uma base até a outra, então ela faz isso aqui, ó. Essa aqui é a altura. Então ela vai de uma base até a outra, formando 90 graus. Quando a gente fala outra dica, falou altura ou distância, já pisca aí 90 graus, hein? 90, altura e distância, ó, 90 graus. Então eu tracei essa altura, tá? Essa altura traçada, ela acabou dividindo essa parte de baixo do trapézio em um
triângulo, perdão, em um retângulo. A parte de cima é um triângulo, né? Retângulo. E a parte de baixo é um retângulo. Então, se aqui, por exemplo, deixa eu só fazer diferente aqui, por desenho ficar melhor, tá? Então, essa haste maior era 3. Olha só. 3. Então, aqui, ó, eu vou ter 1. E como ficou um retângulo, aqui é 1 também. Aqui embaixo é 2. E como é um retângulo, aqui em cima é 2 também. Dá para saber a medida do cateto que está faltando ali no triângulo? Sim, né? Então, esse cateto vai ser o quê, ó? Quando eu somo 1, ó, quando eu somo 1 com essa parte aqui de cima, tem que dar 3. Então, é 1 mais 2. Ok? Então, aqui tem que ser 2 para a soma dar 3. E aí, eu acho C simplesmente fazendo, de novo, o pitch, né? Teorema de Pitágoras. Vamos lá? Então, só fazer um Pitágoras. Então, o comprimento C, que está na posição da hipotenusa, então, comprimento ao quadrado igual soma dos quadrados dos catetos aqui no triângulo, 2 e 2, tá? É o pitch nesse triângulo aqui. Então, é 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Você pode pensar também como diagonal de quadrado, tá? Se você quiser. Pode ser. Ah, vou fazer de um jeito bacana aqui com vocês. Quer ver uma coisa? Ó? Ficou 4 mais 4, né? Esse 2 que está elevando, então ele passa para o outro lado, tirando a raiz quadrada. Então, 2 que está elevando passa para o outro lado, tirando a raiz quadrada. E do outro lado, que é o lado direito, 4 mais 4 dá 8. 4 mais 4 dá 8. Olha, eu estou quase na frente aqui, agora que eu estou vendo. 4 mais 4 dá 8. Só que ao invés de colocar 8, eu vou usar aquela ideia da multiplicação, que se eu tenho, por exemplo, x mais x, é 2x, né? B mais B é 2B. 4 mais 4 é 2 vezes 4. Tudo bem, pessoal? Entenderam, né? X mais x, 2x. 4 mais 4, 2 vezes 4, que é 8. Mas escrevendo assim, esse 4, ó, esse 4 aqui, a gente tira da raiz. Ok? Agora que eu vi que eu estava escrevendo meio grosso aqui, né? Eu vou diminuir um pouquinho a caneta. Pronto. Então, esse 4 eu tiro da raiz. Como está multiplicando, então eu posso fazer isso. E vou tirar só o 4, porque o 2 não tem raiz inteira. Então, por enquanto, eu deixo ele na raiz. Então, vai ficar assim, ó. C igual. Então, 4 vermelho, tira a raiz quadrada, fica 2. E dentro da raiz ficou o 2. E aí, como eu preciso pensar depois qual que é aqui, ó, o modelo que a gente vai escolher, então eu vou aproximar a raiz de 2. Embora seja uma questão do enseja, ele não deu qual que é o valor aproximado da raiz quadrada de 2, tá? Às vezes, no Enem ou no enseja, eles dão essa informação. Aqui não foi dada. Então, o que você tem que lembrar? E é uma coisa que é importante, viu, pessoal? Decorem isso aqui que eu vou falar agora, porque é útil. Uma outra dica boa da aula. Quando dá raiz quadrada de 2, você tem que aproximar isso para 1,4. Tá? A menos que, por acaso, você precise de uma maior precisão. Mas normalmente não. Raiz de 2 é 1,4 e raiz quadrada de 3, quando aparece, é aproximadamente 1,7. Tá? Então é bom vocês gravarem essas duas coisas. Raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 2 é 1,4 e raiz quadrada de 7. Nossa senhora, trocando tudo. Raiz quadrada de 2 é 1,4 aproximadamente. E raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,7. Pronto, saiu. Então, isso aqui vai dar o quê, pessoal? Aqui a gente está no campo da aproximação, né? Então, 2 vezes 1,4 vai dar 2,8, tá? 2,8, eu posso comprar, então, a lona do tipo 1? Olha aqui, ó. Não, porque ela é menor, né? Ela tem só 2,3, então não vai conseguir cobrir tudo. Então, vamos para o tipo 2. Tipo 2 é 2,9. 2,9 é um pouco maior do que o 2,8, mas tudo bem. A gente pega uma lona um pouco maior, pelo menos vai dar para cobrir tudo, ok?
Então, estamos no campo da aproximação. A lona da alternativa ela não bate exatamente com a medida que nós encontramos, mas tudo bem. Isso é uma coisa muito importante em provas do Enem e do Ensejo, por exemplo, que é você trabalhar com essa ideia de aproximação. Não necessariamente o resultado que você chegou, você vai encontrar ele exatamente nas alternativas. Tudo bem? Aqui, por exemplo, você tinha lonas com tamanhos que não necessariamente vão corresponder ao que você precisa, mas você pega uma lona um pouco maior e corta e dobra, deixa sobrando um pouco, tá? Então, a lona do tipo 2, ela é suficiente para o que eu preciso e dos valores que eu tenho, é a que apresenta o menor valor, que, no entanto, ainda assim é suficiente para que eu possa cobrir toda a região que eu quero cobrir. Então, 2,8, a que se presta melhor a cobrir é o tipo 2, a alternativa B de bola. Ok, pessoal? Tudo bem? Bacana, né? Então, ó, rapidinho, deixa eu só falar um negócio aqui. Bacana para lembrar isso aqui, ó. Quando você tem um trapézio, e aí, pessoal, quando eu falo trapézio, pode ser trapézio retângulo como esse, pode ser um trapézio isósceles, que é quando os lados não paralelos são iguais. Qualquer trapézio. Muitas vezes a gente aplica essa ideia de pegar a base menor do trapézio, os vértices da base menor do trapézio e traçar a altura uma vez ou duas vezes. Quando eu pego o trapézio e traço as alturas partindo do vértice ou dos vértices da base menor, a gente vai dividir esse trapézio, ó, em triângulo, retângulo e retângulo. E com isso eu posso aplicar Pitágoras, né, e encontrar aquilo que ele está pedindo. Tudo bem, pessoal? Então, ó, essa dica é importante. Você viu um trapézio? Já pense em como que as alturas vão dividi-lo, tá? E traça as alturas. Vamos pro próximo? Cai muito isso daqui, pessoal. Essa ideia do trapézio cai demais. Próximo é o número 6, de novo em Enseja, né? Mas Enseja bem bacana, bem com carinha de Enem. Bem estilo Enem. Vamos lá? Para ajudar sua amiga a conhecer melhor a região do seu bairro, Pedro desenhou o mapa. Então você tem aqui o mapa, onde tem a casa da amiga, onde você tem padaria, supermercado, escola e farmácia. Você não tem as distâncias marcadas de um para outro, mas você tem os ângulos. E, gente, olha só, hein? Comentei com vocês agora há pouco no exercício. Isso aqui é muito importante. Nem sempre as pessoas dão atenção devida na escola, mas quando eu tenho os ângulos de um triângulo, eu sei qual é o maior lado, qual é o menor lado, qual que é o lado que está entre os outros dois. Porque, lembra que eu comentei? De frente para o maior lado, fica o maior ângulo, e vice-versa. De frente para o maior ângulo, fica o maior lado. De frente para o menor ângulo, fica o menor lado. Então, com isso, dá para mapear qual seria, digamos, as distâncias maiores e menores da casa da amiga para cada um desses lugares aí. Padaria, supermercado, de um lado, e do outro, escola e farmácia. A amiga de Pedro tirou as seguintes conclusões a partir desse mercado. Aqui, pessoal, é o seguinte, deixa eu já adiantar. Ele vai querer que a gente diga qual das conclusões, aqui embaixo, ó, está de acordo com as informações no mapa. E como é que a gente vai examinar isso daí? A partir dos ângulos. Quais são as distâncias maiores ou menores em relação às outras, com base nos ângulos, tá? Então, é isso que a gente vai ter que analisar. Por exemplo, quer ver, ó? Vamos pegar aqui no triângulo de cima. Ampliei bem ampliado. Apareceu aí, né? Pronto. Deu uma travadinha aqui, parece. Mas tá bom. Olha só. Nesse triângulo de cima, qual que é o maior ângulo que nós temos? 90 graus. De frente para o maior ângulo está sempre o maior lado. Então, de frente para esse 90 graus, eu vou ter o maior lado. Vou colocar 3 barrinhas para ele. Ok? Depois do 90, vem esse ângulo 51. Né? 51, boa ideia. De frente para o 51,
eu vou ter, então, o segundo maior lado. Vou colocar 2 barrinhas para ele. Pessoal, não que a quantidade de barrinhas determine em qualquer exercício na nossa vida qual lado é maior e qual lado é menor, tá? Ah, professor, sempre que eu tiver um exercício com 3 barrinhas, quer dizer que o lado é maior do que o que tem 2 barrinhas? Não é verdade, tá? Eu estou adotando nesse exercício esse combinado com vocês, uma convenção para esse exercício, ok? Então, 3 barrinhas vai ser maior que 2 barrinhas, mas é só um combinado nosso. Não quer dizer que qualquer exercício você pode assumir isso como, digamos, uma informação implícita, tá? Não. E, portanto, o outro lado vai ser o menor de todos, né? Vamos pegar a caneta verde. Ó, de frente para o 39, que é o menor ângulo, eu vou ter o menor lado e vou colocar para ele uma barrinha. Ok? No triângulo de baixo, o maior ângulo é o 73. De frente para ele estará, então, o maior lado. Para não colocar barrinha, eu vou colocar bolinhas, ó. 3 bolinhas para esse lado, tá? Porque se eu colocar 3 barrinhas, pode dar a entender que é a mesma distância ali da casa até o mercado, e não é verdade, né? Necessariamente. Depois vem qual? Depois do 73 vem o 67. De frente para ele eu vou ter o lado intermediário. Vou colocar 2 barrinhas para ele. E caneta verde. De frente para o 40, o menor dos lados, vou colocar só uma bolinha para ele. Agora, vamos lá para as alternativas, pessoal? Vem comigo. Ó, alternativas ou afirmações, né? Melhor dizendo aqui. Então, a primeira é essa aqui, ó. A casa está mais longe da padaria do que do mercado. Então, a distância da casa até a padaria, ele está dizendo que é maior do que a distância até o mercado. Falso. Essa distância até a padaria é menor do que a distância até o mercado, né? Pelo que a gente viu. Então, essa não é. Para não esquecer, eu vou pôr um F aqui, que essa afirmação está errada. Fake news. Essa é uma fake news. Vamos para o próximo? Olha só. A casa está mais perto da escola que da farmácia. Vamos ver. A casa está mais perto da escola. Então, ele está dizendo que essa distância é menor. Já está errado, né? Do que da casa até a farmácia. Não. A distância é menor da casa até a farmácia. Do que da casa até a escola. Uma bolinha contra 3. Fake news de novo. Vou marcar aqui. F de fake news. Próxima. A farmácia está mais longe da escola do que da casa. Vamos ver? A farmácia está mais longe da escola do que da casa. Opa, cuidado aqui, hein? A farmácia em relação à escola... Opa, eu tirei tudo, pronto. A farmácia em relação à escola, 2 bolinhas. Deixa eu ler de novo. A farmácia está mais longe da escola do que da casa. Sim, né? Ó. A distância da farmácia para a escola, 2 bolinhas. E da farmácia para casa, uma bolinha só. Está mais longe da escola do que da casa. É isso aí, né, pessoal? Então, essa afirmação, verdade. Verdade, verdadeira. Então, é a 3, a alternativa C de casa da amiga. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Estamos aqui quase chegando em 1 hora, hein? Acho que o próximo exercício vai ser o último. Vamos ver. Oh, bonitinho esse exercício aqui, 7, hein? Enem 2019. Vamos lá? Enem, olha só. Deixa eu aumentar. Pera. Deixa eu aumentar aqui. Pronto. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami, né? Então, ori dobrar, kami papel. Sabia disso? Que ori é dobrar e kami é papel? Eu também não sabia, né? Descobri agora. Que tem um significado altamente simbólico no Japão, né? Então, origami é importante no Japão. Aquelas curiosidades do Enem, né?
E começa a falar, mas você quer resolver a prova só. Você não tá preocupado com origami, de onde vem, de onde não vem. Nesse momento, não. Você pode até gostar do origami, mas nessa hora você quer resolver a questão. Mas o Enem fala, não, vem aqui que eu vou te explicar qual que é a origem do origami, da palavra, tudo isso. A base do origami, voltando para o texto, é o conhecimento do mundo por base do tato. Interessante. Uma jovem resolveu construir um cisne. Um cisne. A figura vai virar um cisne, né? Usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12, tá? Então, você está olhando aqui, ó, 18. Nossa, fiz uma cor igual da figura, né? Vou até mudar aqui porque ficou meio ruim. 18 por 12. Assim começou a dobrar a folha conforme a figura, ok? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é exercício bonitinho, né, pessoal? Bonitinho exercício. Bonitinho. Ele parece um que a gente resolveu, que a gente dobrava também, lembra? Que tinha lá o triângulo, acho que era ABC, e que o vértice B você dobrava até encostar no AC. É meio parecido, mas esse aqui eu acho até mais fácil do que aquele um pouco. Ó, então ele quer a medida do segmento AE. Essa aqui, ó. Aí. Vamos pôr um xizinho? Ó. X. Vamos reconstituir o crime aqui, ó. Vamos reconstituir o crime. Então vamos reconstituir, vamos traçar de novo o retângulo. Deixa eu fazer uma coisa, que eu tô tudo descoordenado aqui, ó. Vou fazer assim, fica mais fácil. Ó, então vamos reconstituir aqui o retângulo antes dele ser dobrado. Então estamos reconstituindo o retângulo antes dele ser dobrado, tá? Vou fazer uma linha tracejada, porque essa parte é como se já não existisse mais, ele foi dobrado. Deixa eu só dar uma ampliada aqui para ficar mais bonitinho, peraí. Aí, ó. Então essa parte tracejada é a parte que foi dobrada e ficou posteriormente como a figura está mostrando, certo? Então você tem que fazer o quê? Você tem que fazer uma correspondência entre o antes e o depois, né? A parte dobrada e a parte antes de dobrar. Então, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, tá aqui. Estava aqui, né? Então, quando eu dobrei, isso foi parar aqui. Vocês conseguem imaginar, né, pessoal? Não é tão difícil assim também, né, de imaginar isso. Ok? Então, sendo assim, esse lado aqui mede quanto, ó? Esse lado tracejado. Vamos fazer assim para ficar melhor, ó. Esse lado aqui, oh meu Deus, deixa eu pegar um mais fino aqui, batendo cabeça aqui, ó. Esse pedacinho aqui, então, como é um retângulo, mede igual o lado oposto 12, né? Então aqui mede um 12, ó. Ok? Então aqui mede 12, esse 12, vamos pôr 2 pauzinhos, quando eu dobrei veio parar aqui, certo? E a parte de baixo, ó, como aqui é 18, então esse lado oposto que vai daqui até aqui também mede 18, né? Ó, aqui também é 18. Só que aqui eu já tenho 12, ó. Oh, meu Deus, que eu tirei tudo. Espera aí. Volta. Pronto. Ó, como aqui é 12, para 18 faltam 6. Então aqui é 6. Esse ladinho que mede 6, quando você dobrou, ele veio parar aqui, ó. Certo, pessoal? Beleza? Mas, de qualquer jeito, para descobrir o x, então eu faço agora um pitzinho básico de novo. O x de frente para o 90 graus é a hipotenusa desse triângulo. E os catetos, portanto, são o 6 e o 12, né? Então, só fazer um pitch, ó. X ao quadrado, hipotenusa, igual soma dos quadrados dos dois catetos. Então, é 6 quadrado mais 12 quadrado. Então, x ao quadrado igual 36 mais 12 ao quadrado dá 144.
Tudo bem? Então, 6 ao quadrado mais 144 vai dar somando. Você pode somar de um jeito mais bonitinho aqui, né? O que você pode pensar? Ó? 144 com 6 dá 150. Mais 30, 180. O 2 que está elevando passa tirando a raiz. Então vai ficar a raiz quadrada de 180. E aí você pode decompor o 180, né? Fatorar. Vamos fatorar? Porque nas alternativas você não tem nenhuma alternativa com raiz de 180, mas você pode fatorar. Então você pega o 180, ó, decompõe. Então divide por 90. Por 90, por 2, né? Vai dar 90. 90 por 2 dá 45. Não dá por 2, mas dá por 3, vai dar 15. Por 3 de novo vai dar 5. E por 5 vai dar 1. Vai pegando de parzinho, porque a raiz é quadrada. Você quer tirar da raiz. Então aqui é 2 quadrado. Aqui é 3 quadrado. Então ficou raiz quadrada de 2 quadrado, 3 quadrado vezes 5. Então vai sair da raiz, ó, o 2 e o 3. Dentro da raiz ficou 5. Então x é 6 raiz de 5. 6 raiz de 5, que é a alternativa D de dado. E com isso concluímos aqui essa videoaula. Eu tinha colocado nessa lista 31 exercícios, né? Mas eu sabia que não ia conseguir resolver tudo, porque, pelo amor de Deus, não dá para resolver tudo assim, né? Tudo bem? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho na tela, só para falar tchau. Ficar aqui do lado. Certo, pessoal? Então, resolvemos aí alguns exercícios, algumas dicas importantes com relação ao trapézio, né? Algumas situações em que a gente usa o Pitágoras, aproximação, raiz quadrada de 2, por exemplo, com aproximadamente 1,4, que a gente viu no exercício, né? Espero que vocês tenham aproveitado. Como eu disse, geometria é um assunto muito importante. E triângulo dentro de geometria também é um assunto muito importante. Que figura cai mais? Triângulo ou losango? Claro que é triângulo, né? Triângulo ou trapézio? Claro que é triângulo. Inclusive porque essas outras figuras, muitas vezes, a gente decompõe de um modo que aparecem nelas aí triângulos, né? Então, espero que vocês tenham aproveitado. Eu tenho um grupo de WhatsApp que eu estou mandando essas listas, inclusive com exercícios que eu não fiz, mas que vocês podem treinar. Eu ponho o gabarito lá também. Quem quiser participar, me manda uma mensagem, tá? E é isso, né, pessoal? Espero que vocês tenham aproveitado. Bons estudos para vocês. Até uma próxima videoaula. Tchau, tchau. Até mais.